Ok, pessoal, vamos lá então, retornando para a segunda parte da nossa aula de hoje. Então, agora explicando o trabalho, né, que vocês vão ter que desenvolver como atividade proposta do dia de hoje. Pode ser desenvolvido amanhã, final de semana, durante a semana seguinte, nossa, né? Então, teremos tempo aí para desenvolver, tá? Não é de hoje para amanhã. Precisa de um tempinho para que vocês possam desenvolver essa atividade, ok? Será uma das primeiras atividades, né, avaliativas de vocês, com relação a noções básicas de Excel, com relação a gráficos, né, que é um tema que a gente precisa voltar e praticar outras situações, outras possibilidades, outros tipos de gráficos também, tá bom? Ok, Franks, tranquilo, não tem problema nenhum, vou ter que sair, ok. Vamos lá então, vou compartilhar a tela com vocês. Deixa eu ver aqui, porque eu não estou conseguindo compartilhar a tela. Ok, pessoal, vamos lá então. Eu vou compartilhar a tela com vocês sobre um site, né? Site do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? O maior site que você vai achar dados estatísticos, né? Conteúdos, dados, informações sobre determinadas partes da nossa sociedade, né? Então, quando a gente acessa o site do IBGE, eu vou até deixar o site aqui para vocês. Compartilhando com vocês no nosso chat de texto. Se quiser acessando, já vai acessando aí, né? O nosso trabalho vai se dividir em dois momentos, tá? O primeiro momento onde você vai trabalhar com uma planilha pronta, né? Uma planilha já com informações disponibilizadas no próprio site do IBGE. Então, ao acessar o site do IBGE aqui, dentro de estatísticas, né? Você tem vários temas dentro da nossa sociedade, né? Temas sociais, população, trabalho, educação, saúde, habitação, econômicas, agricultura, indústria, comércio, né? E aí tem vários outros multidomínios, né? Vários outros temas, né? Gênero, turismo, meio ambiente, entre outros, tá? O trabalho ele vai ser individual, cada um vai fazer o seu trabalho, vocês vão escolher um tema desses aqui dentro do site do IBGE. Vou explicar como que vocês vão fazer o download dessas tabelas prontas, né? Então, as tabelas já vão estar prontas com as informações. E aí, nesse caso, a gente só vai trabalhar com a separação de informações, né? O que é separação? Por exemplo, eu vou analisar a tabela, vou ver do que se trata as informações que tem nessa tabela e vou distribuir essas informações em gráficos, né? Você pode colocar um gráfico de barras, que a gente já aprendeu a fazer, um gráfico de colunas, um gráfico circular, né? O intuito é que você separe essas informações dentro da tabela e faça com que, na hora que você for apresentar esse trabalho para nós aqui do curso, você consiga explicar exatamente quais informações você conseguiu separar, quais descrições você pode tirar desse tipo de trabalho, né? Nós temos análise de dados dentro de estatística, né, que é uma parte descritiva,
da área de estatística, né? O que é descrever? O que é descrição? Você ter algum problema levantado dentro da sociedade, né? Por exemplo, a Covid-19 é um tema recente dentro da sociedade. Volume do som. Ok. Então, dentro da nossa sociedade, nós temos vários temas abrangentes, né? Então, a Covid-19 é um. Eu posso, dentro desse tema abrangente, Covid-19, eu posso trabalhar com uma descrição dentro de uma tabela, né? Vou pegar aqui, que vai ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Vou pegar aqui em estatísticas, vou pegar aqui o tema saúde, que é a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios, PNAD Covid-19, tá? Aqui eu tenho explicando o que é essa pesquisa, né? E aqui eu tenho microdados, divulgação semanal. Tá? Se eu clicar em divulgação semanal, eu tenho aqui os meses, né? Agosto, setembro, isso aí ainda do ano passado, né? E aqui eu tenho as opções de downloads, tá? Eu tenho downloads do tipo mensal, né? Tabelas. Aqui eu tenho algo relacionado à saúde, trabalho, né? Vou pegar aqui vamos ver, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Eu tinha separado pesquisa de informações básicas estaduais, vamos pegar esse aqui mesmo. Pegar aqui. Professor, só para mim ver se eu entendi, é para a gente escolher um tema desses? Sim, você vai pegar o site do IBGE, Eu já abri aqui a página. de estatísticas, você vai escolher um tema aí abrangente dentro da nossa sociedade, fazer o download de uma planilha, né? Eu vou fazer o download agora, eu vou explicar como que vai funcionar. E aí, em cima desses dados, a gente vai fazer uma análise descritiva, né? O que é uma análise descritiva? É você separar alguma informação relevante dentro dessa tabela e demonstrar ele em formato de gráfico, né? Quando você for fazer essa apresentação em formato de gráfico, ele vai ter algum significado, algum levantamento que você pesquisou. Por exemplo, Covid-19 no Centro-Oeste, né? Qual que é o percentual, faixa etária. Então, você pode classificar o tema que você escolheu dentro da nossa sociedade por vários tipos de faixa, né? Classe social, faixa etária de idade, sexo, e entre outras informações que você achar relevante para que você demonstre essas informações em formato de gráficos, tá? A intenção desse trabalho é que você já trabalhe com uma tabela pronta, você não vai ter necessidade de construir, porém que você forneça informações suficientes para que nós consigamos entender o que você trouxe como proposta, né? E trabalhar aí com os gráficos, né? Ok? Ok, Então, vou entendi. pegar aqui de novo, vou estar aqui em saúde, vamos ver do Covid. Eu tinha baixado uma tabela aqui, bem interessante, que downloads, não é aqui. Conceitos, métodos, tabelas, vamos ver se tem alguma coisa. Aqui, saúde. Achei. Então aqui eu vou pegar o PNAD, Covid, a pesquisa que foi realizada pelo IBGE, né? Ok, abriu aqui a tabela, tá? Então fiz o download aqui embaixo. A hora que eu abrir a tabela, vai pedir para você habilitar a edição, normal, você habilita, né? Para que você possa fazer a edição dos conteúdos. Professor, Sim. é na Pesquisa Nacional de Saúde, né? Isso, exatamente. Tá, isso aqui foi uma
pesquisa realizada aí pelo IBGE, né? Então, aqui eu tenho temas, né, de várias regiões geográficas aí do Brasil, tá? Você pode perceber que, inclusive, esses dados eles estão classificados em filtros, né? Que é uma situação que nós vamos aprender ainda ao longo do curso. Então, em cada coluna, você pode perceber que nós temos um indicador diferente, né? Um tema diferente. Então, aqui nós temos, por exemplo, distribuição de população residente, distribuição das pessoas que apresentam algum sintoma, né? Apresentam sintoma de perda ou cheiro ou sabor. Então, esses são os sintomas da Covid-19. Né? Então, você pode apresentar algum desses indicadores, né? Não precisa ser tudo, porque fica um gráfico muito enorme e muito cansativo para que você visualize e interprete. Então, você escolhe alguns desses indicadores, não precisa ser todos. Aqui também nós temos níveis territoriais, né? Desse lado aqui, nós temos a questão da abertura, né? Ou seja, no Brasil todo, no Centro-Oeste, no Nordeste, Norte, Sudeste e Sul. É uma pesquisa que abrangeu toda a região aí, né? Toda a parte geográfica do nosso Brasil. Então, se você quiser ser mais específico, tratar só da região Centro-Oeste, beleza. Então, vem aqui, desmarco, né? Escolho a região Centro-Oeste. A hora que eu vou clicar em OK, ele vai me trazer aqui informações somente do quê? Da região Centro-Oeste. Percebam que eu tenho muitas e muitas informações, né? Beleza. Eu tenho outro indicador aqui. Quais são os indicadores? Cor ou raça, grupos de idade, aí tem uma classificação que eles colocaram aqui, grupos de idades 2, né? Nível de instrução, presença de algum idoso, rendimento real domiciliar, tem vários dados que você pode classificar, que você pode selecionar tudo ou, de repente, selecionar de forma individual somente algumas informações que você achar importante, tá? Eu gostaria que vocês praticassem, ao baixar, ao fazer o download de uma planilha, que vocês praticassem 2 ou 3 gráficos, no máximo, diferentes, e que vocês soubessem realmente quais informações que vocês estão tratando, né? Então, como que vocês vão escolher? Fazendo o download de uma planilha. Todas essas planilhas que vêm do IBGE, para que você faça o download, elas são disponibilizadas a partir de filtros, né? Que são essas categorias que eu estou mostrando para vocês, onde a planilha pode mostrar todas as informações que eles conseguiram pesquisar durante um determinado período, ou até mesmo você pode vir aqui e escolher os indicadores ou os temas que vocês querem que, de repente, trabalhar na pesquisa de vocês, né? Tá? A tabela já está pronta, vocês só vão pegar as informações que vocês acham importantes para o tema de vocês e apresentar essas informações em formato de gráfico, né? Aqui a gente tem dados, né? Dados estatísticos aqui foram pesquisados, mas para que fique melhor visualizado, o interessante é jogar essas informações em gráficos, né? Professor, Sim. quando a gente faz essa seleção de filtros, no gráfico ele não busca o oculto, não? Ou não atrapalha, não? Não, porque depende da forma como você seleciona essas informações. Tá, igual tá aí, por exemplo, a gente vai selecionando aí por região, igual você selecionou aí, então se eu criar o gráfico, ele não vai puxar nada ou me atrapalhar a criar o gráfico, não, né? Não, só do Puxa toda a região que está constando aí nessa planilha. Isso, só do que você selecionar. Tá, então é que eu pensei que talvez nós teríamos que copiar, recortar, né? Não, não. A tabela ela já está pronta, vocês só vão selecionar as informações e jogar nos gráficos que vocês escolherem, né? E com os dados que vocês também selecionarem, tá? Tá. Acaba que esse exercício hoje é mais essa questão desse aprendizado na interpretação, né? Isso, porque... Como se um dia, numa seleção, alguém apresentasse para nós um gráfico e nos perguntasse o que a gente consegue enxergar nele, né? Sim. O que aquela figura está nos dizendo. Sim, para nós... Né? E a gente fizesse essa descrição narrativa, né? Isso. Para nós, o importante é o seguinte,
você tem os dados, você precisa saber trabalhar com esses dados e você precisa saber transportar essas informações para quem está te observando. Por exemplo, você tem uma reunião de negócio, você precisa apresentar os resultados da sua empresa ou do seu negócio, ou mostrar como o seu negócio funciona, né? Então, quem está te assistindo precisa entender, né? Porque uma tabela com esse tanto de informação, com esse tanto de números, se você não souber filtrar, né, nesse processo as informações principais, eu creio que o entendimento fica difícil, né? Para quem está te observando, para quem está te assistindo, né? Tá? Então, o intuito é justamente isso. Primeiro, selecionar as informações principais e depois jogar, transportar essas informações dentro de gráficos, né? Que é o principal ferramenta que a gente precisa trabalhar nessa atividade, tá bom? Então, esse aqui foi um exemplo, mas você pode pegar qualquer outra tabela, tá? Tem inúmeras tabelas aqui dentro do IBGE, trabalham com essas fontes de dados que são bem importantes, inclusive, para pesquisas científicas, né? Tá. E lembrando que as 3 tabelas vão ser distintas, né? Isso. As 3 gráficos, né? Eu vou tratar de uma... Eu posso pegar uma mesma, por exemplo, saúde, de repente eu quero saber a classe que a Covid mais atingiu no Centro-Oeste, no caso de idade, por exemplo, e cor. Justamente. Aí eu seleciono. Correto. Aí depois eu posso chegar e falar assim, não, agora eu quero saber os idosos, como que se comportaram nessa questão aí da Covid. Né? E vou criando os gráficos, né? Justamente. Certo. Essa é a primeira etapa, então, na qual vocês não vão precisar construir tabela, né? Vocês vão trabalhar em cima de tabelas prontas, né? E a segunda etapa, não. A segunda etapa vocês vão utilizar um recurso que eu vou mostrar para vocês, né? Que trabalha com pesquisa, que é o Google Formulários, né? Então, eu vou ensinar vocês como trabalhar com o Google Formulários, de como vocês criam esses formulários de pesquisa, e depois de como vocês podem compartilhar essas pesquisas, né? Por exemplo, eu aconselho vocês a fazerem uma amostra, né? Trabalhar com essa pesquisa dentro do nosso próprio grupo de estudos, né? Dentro do nosso próprio curso. Mas se vocês quiserem estender essa amostra, por exemplo, para familiares ou para outros grupos que vocês participem, pode ficar à vontade, tá? Se não, trabalha só com o contexto aqui nosso, do nosso grupo. E aí, a partir dessa coleta de informações que vocês vão criar, né? Vocês vão criar um formulário de pesquisa, onde vão conter informações, dados, né? Esses dados não precisam relativamente ter a identificação, né? Pode ser sigilosa, você pode criar um formulário onde a pessoa não se identifique, apenas preencha aquela pesquisa e você consiga ter esse levantamento, tá? Então, a segunda parte da atividade primeiro, aprender a trabalhar com Google Forms, é super simples, tá? Tanto no celular como no computador. É um recurso gratuito do próprio Gmail, né? Quando você tem lá o acesso ao seu correio eletrônico, você tem acesso a diversos aplicativos e o Google Forms é um deles, né? Muito utilizado aí no meio acadêmico, até mesmo para pesquisas aí em nível fundamental, ensino médio, né, etc. Onde nós conseguimos coletar informações, né? Inclusive é um método utilizado por empresas também para identificar as características que um determinado cliente ou um determinado nicho de clientes possuem, e aí as empresas vão trabalhar em cima, né, vão trabalhar os seus produtos em cima das características dessas pessoas. Então, é um recurso que eu preciso mostrar para vocês e que é bem usado, muito interessante, tá? Quando você digita aqui no Google, né, você coloca lá Google Forms, tá? Até colocar aqui até colocar o link direto aqui de como você vai acessar, vou disponibilizar aqui para vocês. Então, coloquei aqui o link do Google Forms. Quando você clica nesse link, né, ele vai perguntar para você se você quer utilizar
para uso pessoal, né, que é o gratuito, ou para empresa, tá? Isso aí só para quem possui conta paga no Google Workspace, entendeu? Então, vamos utilizar aí o Google pessoal, tá? Clicar aqui em ir para formulários do Google, né? Você pode criar um formulário em branco, ou pode escolher aí um desses formulários, né, que já vem com algumas formatações, com algumas questões já prontas e você só vai e edita, né? Então, eu vou criar um formulário em branco, tá? Do zero. Não precisa ficar preocupado em colocar um cabeçalho, uma imagem, uma cor para deixar o layout mais atrativo. Não precisa se preocupar com nada disso. O interessante é o conteúdo que você tem aí dentro da sua pesquisa, tá bom? Então, esse é o mais interessante. Na verdade, são os dados que você vai adquirir daqui para poder transportar em uma tabela do Excel, tá? Eu sugeri aqui no bloco de notas alguns temas, né, alguns dados que vocês podem colocar dentro desse questionário, tá? Então, por exemplo, alguns temas que vocês podem trabalhar, por exemplo, gosto musical, né, religião, a equipe de futebol, a questão do emprego e desemprego, né, quantos atualmente estão trabalhando, desempregado, o tipo de curso que se interessa, né, por exemplo, em fazer logo após o término desse curso, né, as áreas de interesse que vocês têm, por exemplo. Né? Professor, posso usar a minha pesquisa de TCC? Pode, deve. Então, eu posso já pegar e só transportar aí para esse Google Forms, né? Isso. Sem problema algum. Sem problema. Tá. Você pode colocar temas como, por exemplo, origem, né? Se é do estado ou vem de fora, quantos são de origem da região metropolitana, quantos são do interior, classificação por idade, sexo, né? Você pega um tema qualquer e faz esse tipo de classificação, tipo de lazer e entretenimento. Eu sugeri algumas situações, vocês podem colocar aí os temas, as sugestões que vocês quiserem colocar dentro do Google Forms, tá? Depois, se alguém quiser essa sugestão, eu tiro o print, coloco lá no grupo, ou se não, você pode criar o seu próprio repertório de formulário, tá? Aqui dentro do Google Forms, nós temos uma pergunta que você pode colocar aqui, né? Então, por exemplo, vou pegar aqui gosto musical, né? Qual ou quais, né? Seriam o seu repertório musical, né? Ou seu gosto musical, por exemplo. Eu posso colocar a resposta em formato de texto, né? Não seria interessante colocar em formato de texto, seria interessante que você colocasse perguntas já com opções para que a pessoa possa marcar, né? Possa escolher as opções. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e clicar nesse botão aqui, onde está parágrafo, né? E marcar com uma questão seja de múltipla escolha ou até mesmo caixas de seleção, né? Como eu estou perguntando o repertório musical, né, o estilo musical dessa pessoa, eu posso sugerir que seja caixas de seleção, né? Pode ser que a pessoa tenha mais de um gosto musical. Então, a opção 1, a hora que eu marco essa opção aqui, né, caixas de seleção, eu posso fazer com que ela marque, por exemplo, o MPB. Tá? MPB seja um estilo musical. Aqui o interessante é que o Google Forms ele dá a opção de você personalizar esse formulário. Tá? Então, se eu quiser adicionar uma imagem, né, MPB, vou pesquisar algo aqui sobre MPB, tá? Não precisa que vocês façam isso. Eu só estou mostrando para vocês como, de repente, vocês podem personalizar esse Google Formulários, tá? Então, eu vou fazer o download de uma imagem aqui, salvar a imagem, colocar aqui na área de trabalho mesmo, vou voltar a procurar
área de trabalho, está aqui no MPB. Ele vai fazer o upload da imagem, né? Então, por exemplo, tem a opção aqui, tem uma imagem que simboliza a opção que ele vai escolher, tá? Posso adicionar outra opção, né? Que possa colocar essa opção outros. Vou adicionar uma outra opção. Clicar aqui em adicionar outra opção. E aqui eu posso adicionar diversas outras opções, ou simplesmente marcar a pessoa, de repente, a opção que ela viu aqui na listagem não esteja aqui, né? E aí ela marca a opção outros e automaticamente vai dar a opção para ela poder digitar, né, qual que é esse estilo musical, tá? Então aqui, além de caixas de seleção, eu tenho opção de lista suspensa, né? A hora que ela clicar aqui, vai aparecer todas essas opções, né? Então ela clica nessa pergunta, aí vai aparecer uma caixa suspensa, ela vai clicar na setinha, vai aparecer todas essas opções. Se não aparecer também, vai dar a opção para ela clicar na opção outros e digitar, né, o estilo musical. Eu posso marcar essa questão como sendo obrigatória, né? Ou seja, ela só vai conseguir finalizar esse formulário caso ela tenha respondido as questões, tá? Então é interessante deixar marcado como obrigatório, né? Porque a hora que ela tenta clicar em salvar lá para finalizar o formulário, o Google vai informar que ela precisa preencher essa questão para que depois ela possa finalizar, né? Então eu vou duplicar isso aqui para gerar uma outra questão, né? Então você vem aqui, altera a questão que você quer, e aqui desse lado você escolhe que tipo de pergunta você quer. Uma com lista, ou com caixas de seleção, que é o que a gente fez aqui em cima, ou até mesmo ela possa fazer a escolha, né, por múltiplas escolhas, né? Ela possa ver aqui, clicar na bolinha e escolher diversas opções, tá? Eu posso diferenciar, né? Eu posso colocar a grade com múltiplas escolhas. Tá? Então, eu posso colocar a pergunta aqui, posso colocar as opções aqui como se fosse em formato de grade. Aqui, depois que eu finalizar, deixa eu até finalizar para mostrar como está esse formulário. Deixa eu clicar aqui em enviar. Professor, ele vai dando aí nas perguntas, ele vai descendo para a gente colocar as várias outras perguntas? Sim. Ou ele só abre uma única tela? Não. Aqui, a hora que você duplica, por exemplo... Aí, se você for descer, vai dando ele perguntas? Ah, tá. Isso, esse primeiro aqui eu dupliquei, né? Então, se você quiser adicionar mais perguntas, por exemplo, aqui no sinalzinho de mais... Ah, eu que tenho que adicionar. Ah, do ladinho, no celular é igual. Ele já fica esse sinal aí do lado? Já fica, já aparece para você. Ah, tá. Tá? Então, se eu já souber que eu vou fazer 10 perguntas, eu já posso clicar aí 10 vezes. Isso. E aí depois eu vou trabalhando. Aqui você só altera o tipo, né? Se é com múltipla, se é com caixa de seleção, lista suspensa. Tá? Que são os 3 tipos de perguntas. O múltiplo é nesse segundo papelzinho aí? Nesse segundo envelope? Aí? Para adicionar? Aí é para adicionar uma pergunta, embaixo é para adicionar... E aqui você escolhe, aqui onde está a caixinha de múltipla escolha, se você quiser alterar também o tipo, você consegue clicando e alterando aqui. Tá. Adicionar título e descrição, né? Você pode adicionar um título, por exemplo, para esse formulário aqui. Inclusive, a questão de ordem, né? Você pode alterar a ordem. Tá? Então, adicionei um negócio lá no final que eu gostaria que fosse a primeira pergunta. Tá? Então, eu posso personalizar clicando aqui na questão, né? Ou no campo que eu adicionei. E aí, com o botão esquerdo, você pode arrastando para baixo,
E aí eu vou alterando a ordem de exibição dessas perguntas, né? Vou aqui só para mostrar como que iria ficar, né? Quando eu clicar em enviar, eu posso adicionar, enviar, né, esse formulário aí para os vários contatos que eu tenha no e-mail. Eu posso gerar um link, né, e compartilhar esse link lá no WhatsApp, lá no Facebook ou em qualquer outra rede social, né, a hora que eu terminar esse formulário. Eu posso colocar esse formulário dentro de um site que eu tenha, né, essa questão não é importante, mas vamos trabalhar com isso aqui. Eu vou copiar esse link, né? Por exemplo, eu vou colocar lá no nosso grupo de WhatsApp, tá? O pessoal que tiver acesso, clicar nesse link, automaticamente vai ter acesso a esse formulário, né? Então, se eu clicar aqui, colar esse link aqui no navegador, eu vou ter acesso dessa maneira, tá? Quais seriam o seu repertório musical, né? Então, percebam que eu tenho como escolher uma opção musical. Qual ou quais seriam os repertórios? Mudei a forma, né, de exibição. Aqui ele deixa marcar só uma, né? E se eu clicar aqui em enviar, sua resposta foi registrada, né? Só voltando aqui no formulário novamente, tem algumas configurações que eu posso fazer aqui, né? Ao clicar aqui nesse botão de configurações, coletar endereços de e-mail, né? É necessário, os participantes podem editar esse formulário após o envio. Aí você pode escolher se sim ou não. Interessante é não marcar, né? Aqui tem a apresentação, mostrar barra de progresso, mostrar link para enviar para outra pessoa, testes, liberar nota. Deixa eu ver se lá no meu e-mail eu recebi alguma notificação. Geralmente quando a pessoa envia, né, o formulário preenchido, você consegue ver as respostas e é a partir dessas respostas que você vai coletar essas informações e jogar dentro da sua planilha do Excel, né? Deixa eu voltar aqui. Clicar aqui em visualizar. Não, aqui só para visualizar o formulário. Vamos vir aqui em preferências. Aqui, pessoal, aqui em respostas, né? Eu tenho as perguntas e aqui tenho as respostas. Então, percebam que eu mesmo preenchi o formulário, né? E aqui as perguntas vão aparecendo, inclusive é interessante que ele mostra até em formato de gráfico, né? Então, aqui é onde você vai coletar essas informações, né? Então, por exemplo, você coloca lá uma tabela no seu Excel, né? Constrói uma tabela onde eu tenha repertório musical, né? Eu coloco lá MPB, rock, sertanejo, né? E outras opções. Aí eu vou colocando a quantidade de pessoas que vão aparecendo aqui, ó. Então, até agora só uma pessoa, 100%, né? E à medida que as pessoas vão preenchendo o formulário, vai aparecendo a quantidade. É só você passar o mouse em cima. Aí vai aparecendo uma. Se eu passar em cima e a porcentagem também que tem esse repertório musical, tá? Então é aqui que você vai coletar as informações. As perguntas vocês constroem aqui e as respostas, que é importante você coletar essas respostas para que você possa essas informações na planilha. Okay? Então, deixem como as perguntas sendo obrigatórias, né? Marquem essa opção, onde que vocês vão marcar aqui em configurações.
E os participantes podem, apresentação. Aqui em testes, não é lá mesmo na criação do formulário. Acho que eu já coloquei como obrigatório, por isso que não aparece, tá? Deixa eu criar um novo formulário aqui. Vou criar outro. Aqui embaixo, tá? Na hora que eu marcar obrigatório, automaticamente a pergunta, né, que eu coloquei aqui se torna obrigatória para que ele preencha, né, para que ele responda, tá? Vou criar outro aqui. Aí eu marco também a opção obrigatória, né, conforme eu for adicionando, eu já habilito essa opção aqui, tá? E para trabalhar com Google Forms é dessa maneira. Tem outras ferramentas, outras possibilidades, você pode personalizar, adicionar vídeo, adicionar sessões, por exemplo, você pode colocar, fazer uma prova, um questionário, né, principalmente o pessoal que está trabalhando de forma remota. Isso aqui é muito utilizado para professor, né, o professor elabora um questionário com opções, ou dá um campo para que ele digite a resposta, né, e à medida que ele vai preenchendo, ele vai enviando, o professor consegue visualizar aqui as respostas, né, inclusive de quem enviou. Por exemplo, se eu colocar aqui nas configurações, coletar endereços de e-mail e recibo de respostas, né? Eu consigo ver aí quem mandou, né, o e-mail e justamente as respostas que aquela pessoa preencheu, tá? Então é assim que a gente trabalha com o Google Forms, de forma bem básica, explicando por cima, é assim que funciona, né? Então, o segundo passo do trabalho é coletar as informações que vocês desejam trabalhar, né? Ou até mesmo fazer o levantamento de perguntas que vocês querem trabalhar dentro da sua pesquisa. Pode ser a questão em torno de 5, no máximo 10 questões, já é o suficiente para que vocês possam coletar essas informações. Pegou essas informações, né? Criou seu formulário, distribua, pode distribuir o link no nosso próprio grupo, né? Aí trabalha com uma amostra menor, só com o nosso grupo mesmo do curso, ou se você quiser, aí transporte para outros grupos, colete essas informações, leve essas informações dentro da planilha, e da mesma forma como eu pedi para que fosse gerado os gráficos, né? Você ordena esses dados na sua tabela e gera os gráficos que vão representar, né, a sua pesquisa que você escolheu trabalhar, tá? Então, na hora desse transporte aí é manual, né, professor? Eu dei uma saidinha, que acho que eu perdi um pouquinho, na hora que você estava mostrando o gráfico. O transporte é manual. Ah, tá. Então eu vou e aí é contagem mesmo, né? Isso. Ah, então quantos pesquisados? Aí eu coloco lá, né? E coloco o nome e vou colocando todas as perguntas que eu fiz, né? Exato, correto. Certo. E aí, pessoal, alguma dúvida sobre o processo do trabalho de vocês, ou alguma pergunta a ser feita sobre a etapa 1 ou a etapa 2 do projeto de vocês? Professor, Sim? Tarefinha, né? Tarefinha. Sim, professor, Vanderlei. em relação à quantidade de dados aí, por exemplo, aí o senhor colocou na questão de gostos e tal, aquela lista que o senhor colocou lá, essa quantidade, eu tenho um limite, eu posso usar, vamos supor, se eu quiser colocar, vamos supor, eu quero colocar sobre turismo. Aí eu Certo. quero fazer uma base no estado de Goiás, quantas cidades turísticas a gente tem, e fazer um cálculo de quantas pessoas frequentam este lugar por ano, vamos supor. Eu posso pôr de 4 a 5 dados ou tem que ser mais? É você que vai determinar.
Por exemplo, aqui eu posso colocar todas as opções possíveis, ou posso simplesmente adicionar esse campo outro. Tá vendo que tem um campo aqui chamado outro? Que a hora que ela pessoa abrir, ela vai ver esse campo, e aí ela vai ter a opção de digitar, né? Por exemplo, não tem na lista que eu coloquei só algumas, as principais, mas de repente ele não escolheu por aquelas que eu coloquei. Então ele vem nesse campo outro e digita essa informação. Não, nessa parte aí das perguntas eu entendi. Eu tô dizendo assim, porque vai ter um gráfico, né? Aí nesse gráfico, Sim. dentro dele eu vou colocar, vamos supor, de onde que qual que é a cidade mais visitada, qual é o período que mais tem pessoas, tipo assim, eu colocaria de 4 a 5 opções, ou eu tenho um limite, eu posso pôr acima de 2 ou de 3, tem um limite mínimo. Seria interessante você colocar todas as informações que você coletou do seu formulário, né? Então, dentro desse gráfico que você vem escolher, é interessante que você realmente mostre todo o contexto da sua pesquisa. Ah, sim, entendi. Obrigada. Ok, pessoal? E qualquer dúvida que for surgindo no trabalho com relação ao Google Formulários, né, que eu acredito que possa ter alguma dúvida aí ao gerar ou até mesmo ao criar essas perguntas, ao longo desses dias vocês podem estar me perguntando. Sim. Só pegando o gancho da Valcirlei, Valcirlei, assim, pelo que eu entendi que você quis dizer, eu penso que você pode colocar o tanto de opção que você quiser, né, professor? 10, 20 escolhas. Só que aí, o que nós temos que pensar? Que é o que eu acho que pesquisas ou gráficos quer mostrar para nós. Quanto mais enxuto for, a informação é melhor recebida. Sim. Né? Então, assim, Valcirlei, quanto mais você conseguir fazer perguntas, talvez mais fechadas, é interessantes. Exatamente, que é mais objetivo possível. Né? Por exemplo, cidade turística. Hoje nós aqui, enquanto dentro de Goiânia, a gente vai pensar Pirenópolis, Caldas, Chapada lá dos Veados, não sei se é lá na Cidadão, né? Paraíso, não sei o quê. Então, assim, aí se você deixar muito abrangente, vai virar N respostas. Sim. E se você colocar esse outros, talvez na hora de você apresentar esse trabalho não seja interessante. Outros o quê? Qual outra cidade que foi escolhida? Sim. Né? Dependendo do que você quer mostrar para alguém. Então, quanto menos, acho que às vezes a gente fechar um pouco, né? Não deixar tão aberto, é o interessante. Correto, certinho, Ângela. E aqui também, pessoal, de repente, professora, eu criei 5 questões, eu preciso obrigatoriamente criar os 5 gráficos em cima de cada pergunta? Não, você pode escolher uma ou duas que sejam interessantes perguntas, né, que você viu que dentro das respostas você obteve maior participação das pessoas, né, maior resposta, e de repente escolher aí uma pergunta ou outra que seja mais interessante para mostrar aí dentro do seu trabalho de pesquisa, tá? Então, isso aí não precisa, nossa, eu criei 10 perguntas, vou precisar criar 10 gráficos? Não. Escolhe a que você achou mais interessante, que você achou mais relevante para a sua pesquisa, e aí trabalhe dentro da sua planilha, gere a tabela e gere o gráfico aí que você acha interessante, seja um gráfico circular, um gráfico de colunas, um gráfico de barras. Aí é você que vai escolher e determinar, tá bom? Aí, professor, para nós transportar essa análise aí, nós vai ter que ir lá no IBGE, né? Escolher a pergunta que nós quer. É isso, a primeira etapa do trabalho é trabalhar com o site do IBGE, escolher um tema qualquer, fazer o download, né, da tabela, da planilha, que ela já está pronta, você só vai escolher os dados que você acha relevante para a sua pesquisa e fazer aí os gráficos que você achar necessário. Aí a segunda etapa já não, a segunda etapa você precisa construir o Google Formulário, né, ou seja, as perguntas, terem um tempinho, né, porque você vai precisar de um tempinho para que as pessoas respondam. Se você quiser utilizar o nosso grupo, mande o link da sua pesquisa no nosso grupo, e aí você pode mandar lá que eu vou responder, e aí eu peço que os colegas também se disponibilizem para que respondam, porque quanto mais informações a gente tiver, melhor vai ser a nossa pesquisa, né? Melhor vai ser o resultado da nossa pesquisa. Então, eu peço que, à medida que vocês forem
escolhendo esse tema lá no site do IBGE, eu peço que lá no nosso grupo de WhatsApp, você já coloque, ó, lá no site do IBGE, eu escolhi falar sobre educação, né, e aí eu fiz o download de tal tema. Por quê? Porque pode ser que os temas se repitam, né, e não é interessante. Eu quero que vocês façam análises, né, eu quero que vocês façam download de tabelas de temas diferentes, né. Então, o Arnaldo coloca lá no grupo de WhatsApp. O Arnaldo resolveu falar sobre o tema educação, né? Coloca lá no WhatsApp, para que o colega, de repente, não pegue o mesmo contexto, a mesma ideia, tá bom? E nós vamos ter essa aula de apresentação? Sim, sim. Vamos agendar aí para quinta-feira. Né? Tá, aí cada um apresenta o seu gráfico, né? Fala alguma coisa, né? Isso. Do que ele... Tá, legal. Tá bom? Que aí dá tempo para vocês fazerem, né, esse Google Formulários, coletar as informações, né, e trabalhar em cima dessas informações, tá? Professor, qual que é o gráfico que o senhor mais indica para nós? O gráfico de pizza, né, que é o gráfico circular, é um gráfico muito interessante que dá para você, além de ver o quantitativo de pessoas que participaram dessa pesquisa, você consegue ver a análise desses dados já em porcentagem, né? Então, é um gráfico que é muito utilizado, é um gráfico que visualmente ele fica melhor para a interpretação, tá? Mas aí vocês ficam à vontade para escolher os gráficos, os tipos, né, de gráficos que vocês acharem melhor, tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Como que acessa esse site do IBGE? Vou deixar aqui o site novamente, tá? Tá no chat de texto, vou colocar novamente, aqui está o nosso site, tá? Aí, com acesso ao site, aí você clicou nesse link. Aqui dentro de estatísticas, nós temos diversos temas, tá? Eu vou pegar esse aqui de econômicas, serviços. Aqui tem por tema outras, até institutos que trabalham, né, com o tema. Meios de hospedagem no estado do Rio de Janeiro, tá? Vou pegar esse aqui. Vou clicar em tabelas. Uma pesquisa realizada em 2001, tá? Normalmente vem a tabela, tá? Ou vem o arquivo em formato zip, né? Que é o formato RAR, onde você vai precisar extrair as tabelas que ali estejam dentro desse pacote, tá? Eu faço download, botão direito. Vou extrair aqui para uma pasta. A pasta é esse aqui, tabelas de resultados. E aqui dentro tem diversas tabelas aí que foram pesquisadas e analisadas pelo IBGE. Eu vou pegar esse aqui, anexo 1. Regiões, municípios e localidades turísticas do estado do Rio de Janeiro, 2001. Aqui aparece Cachoeiras. Aqui está distribuído por regiões, né? Bom, isso aqui aqui só fala o nome, né, das regiões turísticas. Então você pode pegar alguma outra tabela que fale sobre algumas informações, dados, né, matemáticos, né, que tenha números. Aqui já fala. Estabelecimentos de hospedagens, unidades habitacionais, acomodação, pessoal ocupado em 31/12. Gastos com pessoal, receita e custos, despesas segundo o tipo de porte de estabelecimento, 2001, né? Tipo e porte, pessoal ocupado em 31/12, gastos com pessoal, custos e despesas, tá? Receita total. Então, aqui já tem, né? Hotéis e hotéis de lazer, hotéis fazenda, pousadas, aí motéis, outros, né? Então, aqui distribui essas informações em categorias e tem essas informações, total, salários, receita e custos, tá? Então, também são dados que, de repente, para os serviços em hotelaria é interessante analisar, né? Quantas pessoas teve lá em 31/12, de repente, em um desses critérios aqui, né?
Ok? Então, faça o download de uma tabela que você achar interessante, em cima dela pegue algumas informações e transporte essas informações para gráficos, né, que você achar interessante. Ok? Deixa eu ver aqui uma pergunta. Não, tranquilo, João, sem problemas. Assiste novamente e se tiver alguma dúvida pode me perguntar. Mais alguma pergunta, pessoal? Vou deixar para começar a trabalhar com vocês, então, a questão das outras estruturas lógicas, né? A partir de semana que vem, segunda-feira, a gente começa a falar, dar um pouquinho mais de conhecimento para vocês sobre a função si, né, e a estrutura lógica. Só começar hoje, não vai dar tempo e acaba aqui sendo... eu não vou conseguir terminar o que eu tenho para começar com vocês, tá? Professor, Sim. você consegue lembrar qual que é a sua aula? Qual que foi o dia que você falou sobre aquele C? Função si? Isso, função si. Ontem nós falamos, eu acho que a semana toda praticamente a gente comentou, né, sobre essa função si, acho que, se não me engano, a gente começou na quinta-feira passada, né, pessoal? Onde a gente trabalhou com aquela planilha de notas de alunos. Foi na quinta-feira passada que nós começamos e essa semana toda praticamente a gente comentou sobre a função si. Ok. Deixa eu ver se eu tenho mais algum recado para informar. Pessoal, eu estou para confirmar ainda aquela nossa palestra, né, aquele evento onde eu comentei com vocês que a gente vai ter a participação das outras turmas, né, uma palestra que eu vou elaborar, estou já praticamente concluído, para passar para vocês com relação ao currículo, né, com relação às dicas de empregabilidade e as ferramentas que a gente pode trabalhar na internet também. Se vocês tiverem mais alguma sugestão, eu peço que vocês coloquem lá no nosso grupo de WhatsApp para que eu possa comentar com vocês. Muito provável que eu realize na segunda, mas não está nada confirmado. Eu preciso da confirmação da outra professora, que possivelmente vai trabalhar conosco também nessa palestra. Mas aí, se não for trabalhar, eu trabalho com vocês, né, com as turmas aí do matutino e noturno, eu mesmo, e a gente faz esse evento, essa palestra, tá? O dia eu vou confirmar ainda, tá bom? Aí amanhã ou ao decorrer do final de semana eu confirmo lá no nosso grupo, ok? Certo, pessoal? Teve uma aluna que me perguntou, acho que foi até não sei se ela está na nossa aula ainda, mas ela estava com dúvidas sobre a planilha de folha de pagamento, tá? Então, eu vou compartilhar, se estiver aqui, me fala e em qual parte da tabela você estava com dúvida com relação à planilha de pagamento. Não sei se está ainda no nosso grupo, se estiver, por favor, se manifeste, aproveitando esses minutos finais. Ou até mesmo alguém que esteja com dúvida em alguma parte dos exercícios que a gente trabalhou até então. Só queria que se só entrasse no site do BGE pelo celular para ver como é que funciona o Certo. download, Uhum. se puder. Ok. Ok, entrando pelo site do BGE, pelo celular. Aqui no canto direito aparece, né, um botão onde você tem as opções que eu mostrei lá no site. Então, tem estatísticas, geociências, cidades. Clicar aqui em estatísticas. Eu vou escolher uma área de econômicas.
clicar aqui em finanças públicas. Pesquisa de informação básicas municipais. Ok, vou escolher esse tema. Ele explica, né, o que é essa pesquisa e se realmente tiver alguma tabela, né, vou clicar aqui em menu. Aqui, ó. Em vez de aparecer embaixo, normalmente como aparece, né, no computador, vai aparecer aqui em cima, tá? Menu do produto. E aqui você consegue fazer o download das tabelas, ó, tem tabelas, tem downloads, né? Inclusive o formato, o ODS, ele abre no BR Office, né? Vamos clicar aqui em XLS. Ele faz um download, vou clicar aqui em abrir. Eu tenho várias tabelas aqui dentro desse arquivo, né? Eu posso selecionar só uma, clicar aqui, vou clicar em extrair. No meu caso aqui eu tenho o Excel no celular, né? Mas eu vou pedir para abrir com a planilha do Google. Pronto, aqui eu consegui então abrir uma tabela, né? Com dados referentes a esse tema. Professor, Sim. esse Excel no celular, isso é pago? No meu aqui, por incrível que pareça, ele já veio instalado, mas eu acredito que seja por causa do serviço do OneDrive que eu tenha cadastrado no meu computador, né? Então eu tenho a conta que é o antigo Hotmail, né? E agora é o Outlook. Então eu acredito por causa disso eu tenho acesso ao recurso, mas normalmente é um serviço pago, né? Eu tô perguntando, porque no começo, quando a gente iniciou, Uhum. eu tenho essa pastinha que tem Word, Excel e tudo, mas agora até não lembro se eu entrei, se ele me dá acesso. Aí eu não sei se foi uma amiga minha que instalou na época ou se veio também. Entendi. Eu tô perguntando que de repente a gente fica sofrendo lá no Google Drive, né? Uhum. É bom ver. Sendo que poderia ter o próprio Excel no celular, né? Certo, vamos ver aqui se pelo Play Store a gente consegue baixar, por exemplo, Excel para Android. Aqui, ó, tá vendo? Microsoft Excel. Então, se você procurar lá na Play Store e colocar Microsoft Excel, né? Vai aparecer aqui. Tem que ser da Microsoft, tá? Os demais, eles são produtos similares que não tem nada a ver com o pacote Office, não, tá? Ah, certo. Aí Então, se eu conseguir, eu posso ter essa facilidade agora, né? Pode. O meu aqui... De fazer... O meu ele já está instalado, né? Então... depois eu vou ver. Ok. Deixa eu até abrir com... Só aproveitando que você tá aí, faz o gráfico, pode ser de pizza, com essa tabela aí que você colocou, Uhum. Ok. tá bom? Tá vendo? Ó, ele abre aqui no Excel também, ó. Ele é muito parecido com os recursos do Google Planilhas, tá? Então, assim, eu acredito que não sei com relação à formatação de gráficos, né? A gente teve dificuldade com os eixos, mas eu mesmo nunca fiz o teste aqui nesse Excel do celular, mas pode ser que a gente consiga resolver aquela questão, né? Professor, Sim. como essas planilhas do IBGE, dando uma olhada aí, parece que são bem extensas. Sim. Eu posso cortar ela no meio, na hora do gráfico ou não? Você pode escolher as informações que você achar necessárias, não precisa colocar tudo, Não, eu quero dizer assim, ó, por exemplo, digamos que eu escolhi estado de Goiás, vamos colocar só assim. Uhum. E aí ele vai me trazer todos os municípios, de A a Z. Certo. Na hora que eu construir o gráfico, eu posso de repente falar assim, não, eu quero saber só os 20 primeiros municípios, né? Que seja por ordem alfabética.
Aham. Posso fazer isso ou o Pode, senhor não aconselha para pode, não ficar pode, deve, distorcido? deve, a gente precisa abranger, Porque, por né? exemplo, de repente vai me trazer 500 cidades. Aham. Gente, nem sei como é que a gente vai conseguir visualizar isso aí, né? Aham, sim, você pode escolher sim, tá? Tá. Deixa eu voltar aqui e abrir. Aí ele já está abrindo direto com. Deixa eu fazer o download de outro aqui no site. Que está abrindo em PDF. Clicar aqui em abrir. Aqui ele traz só como se fosse um dicionário, né? Então aqui também é a mesma coisa, eu posso clicar aqui no filtro, né? Só clicar no título e de repente escolher as informações que eu quero. Eu posso colocar código pelo código do município. Posso selecionar tudo. Clicar aqui em limpar e escolher só o código 13 aqui, por exemplo, tá? Aí só vai aparecer um município, né? Acrelândia, população, faixa populacional. Vou colocar mais um código aqui para a gente fazer um gráfico, né? Código do município. Escolho aqui o 1523. Pronto. Para Posso filtrar, escolher vai aqui lá no título, vai no azinho também? Não, para trabalhar com o filtro, é só clicar em cima do filtro, né? Aqui embaixo vai aparecer para você limpar Ah, a aí já. seleção, Ah. e aí você vai ticando, né? Escolhendo quais você quer. Não, mas eu não tô. Aqui na tela eu não consegui ver onde é que você buscou essa palavra filtro. Não, na verdade, Você selecionou não outros é, títulos? não é palavra filtro, é porque assim, na tabela aqui que eu baixei, em cada título, né, em cada rótulo de coluna, é um filtro diferente. Eu posso exibir as informações Sim. pelo código do município, pela região, inclusive, né? A hora que eu clico em cima do filtro, do título região, aparece aqui embaixo os títulos que eu posso clicar aqui em Ah, a gente selecionar clicando em tudo. cima, ele me dá a opção do filtro. Isso. Eu não tenho Aham. que ir fazer escolha, não. Tá. Filtrar por condição, eu posso ali aqui para a opção para exibir tudo de novo. Na verdade, eu vou ter que voltar e abrir a planilha de novo. Aqui, classificação por unidade federativa, né? Vou fazer um gráfico aqui simples, vou pegar a seleção desses três aqui e o número de população de cada cidade. Vou clicar no sinalzinho de mais, pegar aqui um gráfico, tá? Então um gráfico circular, eu posso mudar gráfico de pizza, gráfico de colunas, gráfico de barras, linhas, né? Colunas, barras.
Aí os gráficos circulares de pizza, ok? São esses daqui. Então, é assim que você vai gerar o gráfico, né? Com relação ao tema que você escolher aí. Deixa eu girar o celular. Aí tá, você só pesquisou, gerou o gráfico, aí tem mais 2 gráficos para fazer ainda, né? Sim. Aí só tem que abrir mais outra planilha, então, certo? Isso, abre outra planilha ou continua na mesma planilha de dados, escolhe outras informações que você achar interessante e aí você gera outro gráfico. Pode ser no mesmo intuito, os 3 gráficos? Falando da Pode. mesma coisa? Você fala gerar o mesmo tipo de gráfico? Falando de uma mesma coisa, falando saúde mesmo, 3 gráficos Pode falando de ser. saúde. Pode ser sobre o mesmo tema. Tá, aí só na hora de escolher o tema, coloca lá no nosso grupo de WhatsApp, né, o tema que você escolheu e, né, a pesquisa que você escolheu lá no site do IBGE para que, de repente, não haja pesquisas repetidas, né? Tá bom? Pessoal, bom. 11:11, mais alguma pergunta? Sim, Elisângela, são planilhas extensas, né, porque envolve uma pesquisa num âmbito geográfico geral, né, Brasil todo, de repente o Centro-Oeste, ele vai analisar cidade por cidade, né, e aí cabe a vocês fazerem esse filtro, realmente selecionar as informações que vocês acham mais importantes, porque senão o nosso gráfico ele fica muito extenso, né. Pessoal, agradeço a presença de todos vocês na nossa aula de hoje. Qualquer dúvida que for surgindo sobre esse trabalho, né, essa pesquisa, esse projeto que vocês vão desenvolver a partir de hoje até quinta que vem, que é a nossa última aula da semana, né, e que a gente vai separar esse dia para que vocês possam fazer essa apresentação, dessa pesquisa, todas que vocês levantaram. E aí ficou de eu confirmar se segunda realmente a gente vai ter essa palestra, esse evento, tá bom? Do mais, uma excelente sexta-feira para todos vocês, né? Um excelente dia aí, quinta-feira ainda. Muita gente vai trabalhar, ainda vai estar no rala, então fiquem todos com Deus. Até a nossa aula de segunda-feira. Ok, pessoal? E não hesitem em mandar mensagem. Podem mandar mensagem aí com dúvidas, perguntas, assistam, né, as nossas aulas e deixem as atividades de vocês em dia, tá bom? Até mais, pessoal. Ok, obrigada, até. Bom fim de semana. Amém, com Deus também. Igualmente. A chuva tá caindo.